Vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade aqui no segundo tópico desta lição maravilhosa que nós estamos falando sobre Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Lições essas que você encontra na revista da editora Betel e através da editora, do site da editora Betel, você pode adquirir essa revista extraordinária com 13 lições que nesta feita está sendo comentada pelo pastor Valdir Alves. Antes de nós darmos continuidade, desde já, você que está chegando em nosso canal, você que está aí recebendo esta palavra da parte de Deus, e neste estudo de 3 vídeos, já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois isso é de suma importância para nós. Pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá, então nós vamos ler aqui o tópico de número 2 e nós vamos aqui falar sobre a vida espiritual de Cornélio. Vamos lá. Cornélio era um exemplo de compaixão moral, sensibilidade espiritual. Porém, lhe faltava a fé salvífica em Cristo Jesus. Embora fosse religioso, Cornélio precisava de ser alcançado pelo evangelho da salvação por meio de Cristo. Então, vamos lá. A vida espiritual de Cornélio. Quando a fé ela se torna evidente. Cornélio, primeiro, era um homem de jejum e de orações. A vida espiritual, irmãos, de Cornélio não era superficial, nem ocasional. A Bíblia aqui, ela deixa claro que ele orava continuamente e vivia uma vida de consagração. Entendemos aqui que o jejum e oração não era um ritual vazio, mas disciplinas espirituais que revelavam a dependência que Cornélio ele tinha diante de Deus. Cornélio nos ensina com isto que Deus responde a quem busca com sinceridade, que a oração constante prepara o ambiente para o sobrenatural. E que o jejum, ele não muda Deus, mas alinha o coração humano à vontade divina. Ainda podemos falar aqui que ele não tinha ainda todo o entendimento da revelação de Cristo, mas ele já vivia uma fé prática e reverente. Então Deus teve prazer em se revelar a Cornélio, porque Cornélio ele já se colocava em uma posição de busca. Depois aqui no 2:2, o pastor Valdir Alves ele diz que o batismo de Cornélio, fala sobre o batismo de Cornélio com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro pregou a palavra na casa de Cornélio, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita aquele que teme e que faz o que é justo. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Esse texto aí está em Atos 10, versículos 34 e o versículo de número 35. Então é interessante aqui nós ressaltarmos que, enquanto o apóstolo Pedro, ele ainda pregava, algo extraordinário aconteceu naquele lugar. O Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e sobre todos que estavam naquela casa. Antes mesmo do batismo nas águas, Deus confirmou que a salvação não estava restrita a um povo específico. Esse momento ele deixa uma verdade inquestionável. O batismo, irmãos, com o Espírito Santo também é para os gentios. A salvação em Cristo rompe fronteiras étnicas, culturais e também religiosas. E Deus ele confirma a sua aceitação derramando do seu Espírito Santo.
O mesmo Espírito que desceu no Pentecoste agora se manifesta na casa de um romano. O céu declarou. Eles também foram alcançados pela graça, ou seja, eles também foram alcançados pelo favor imerecido da parte de Deus para a vida da humanidade. Aí nós vamos ver aqui, no tópico também 2:3, sobre o batismo de Cornélio nas águas. E o pastor Valdir Alves, ele diz que ao testemunhar a descida do Espírito Santo, Pedro explica que não é possível proibir o batismo nas águas. Ou seja, é uma obediência que confirma a fé. Então nós entendemos aqui que após o derramamento do Espírito Santo, Pedro fez uma pergunta decisiva para Cornélio. Pode alguém impedir a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? Ou seja, para todos que estavam na casa, não só para Cornélio. O batismo nas águas não foi um detalhe, mas um ato público de obediência, fruto dos lábios de todos que estavam naquela casa. Cornélio e sua casa demonstraram que a fé genuína, ela sempre produz atitudes visíveis. O batismo nas águas, nós entendemos que ele simboliza uma identificação com Cristo, a morte para o velho homem e o início de uma nova vida. Cornélio começa aqui a sua jornada como um homem temente a Deus e termina como alguém cheio do Espírito e agora firmado nessa rocha inabalável que se chama Cristo. Nós concluímos aqui o segundo tópico desta lição dizendo que a vida espiritual de Cornélio, ela revela que Deus honra quem busca com sinceridade, que o Espírito Santo não faz distinção de pessoas e que a fé verdadeira se confirma na obediência. Cornélio é a prova viva de que quando o coração ele está aberto, os céus se manifestam. O mesmo Deus que ele responde a Cornélio, ele continua, meu irmão, respondendo hoje também para aqueles que jejuam, para aqueles que oram e para aqueles que obedecem. E sendo assim, nós terminamos esta segunda parte da lição. Deus abençoe a todos.